Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 10 livros curtíssimos para ler em um dia, ou uma semana, ou o tempo que vocês demorarem. A questão é que são livros pequenos e fáceis de ler. Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar. E eu acho que isso não precisa virar uma polêmica ou algo assim. Tem gente que tem mais tempo pra ler, tem gente que lê em todos os intervalos possíveis, tem gente que lê quando quer descansar a cabeça, lê uma vez por semana, lê uma vez por mês, tudo certo. Eu separei 10 livros que são rápidos de ler, mas não são rasos de nenhuma forma. É aquele tipo de livro que é inesquecível. E eu organizei essa lista para ela começar por umas leituras um pouco mais leves e depois chegar em umas um pouquinho mais densas. O primeiro livro que eu vim trazer, eu quero trazer um vídeo dele sozinho no canal, porque ele é um livro que eu sou apaixonada e que eu não vejo absolutamente ninguém falando. E é Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Ele é um livro semelhante ao Pequeno Príncipe, no sentido de que é uma leitura quase infantil. Nele a gente acompanha o Fernão Capelo Gaivota, e ele é uma gaivota um pouco diferente das demais do bando dele. Enquanto todo mundo se preocupa em comer, ele se preocupa em voar. E ele quer aprender a voar da melhor forma possível. Ele é apaixonado pelo voo. E esse amor pelo voo leva ele a diferentes lugares e faz com que ele tenha sucesso na vida dele. E esse livro ele fala sobre o quanto muitas vezes nós vemos coisas que os outros não estão vendo, mas também fala sobre a necessidade de levar esse conhecimento para onde a gente veio. Então, assim, é um livro que ele fermenta na cabeça, ele lembra muito o mito da caverna e é um livro absolutamente inspirador. É um livro com 131 páginas, mas além disso, ao longo do livro a gente tem imagens, então acaba que não vai ser nem 130 páginas. É muito rápido de ler. O segundo livro que eu vim trazer é O Velho Mar, que eu já fiz vídeo aqui para o canal. Ele é completamente diferente de Fernão Capelo Gaivota. Se um inspira, o outro te destrói. Mas é uma história muito emocionante e faz a gente refletir muito sobre a vida. É uma leitura que eu recomendo demais. Apesar de ser um livro extremamente curto, é um livro que eu tenho certeza que eu vou carregar pelo resto da minha vida. E são somente 124 páginas. O terceiro eu não tenho físico, faz muitos anos que eu li, mas eu também quero trazer aqui para recomendar. É A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um livro quase em formato de uma fábula ali, nós temos vários bichos, esses bichos representam coisas na sociedade e ele faz uma crítica direta a diferentes ideologias. Então é aquele livro que, justamente por ter aquela impressão ampla, ele proporciona que a gente fermente as nossas ideias e tenha percepções das mais variadas. E é um livro curtíssimo de ler. Eu li ele também numa sentada, assim. O quarto livro curto que eu quero trazer, eu também não tenho físico, é do Machado de Assis e é O Alienista. É um livro extremamente irônico, tem muito de brincadeira, o personagem do alienista é extremamente caricato, é divertidíssimo de ler e é muito curto. Então, para quem quer começar assim a ler Machado de Assis, também é um livro que eu recomendo demais, porque ele não tem aquela densidade, ele é um livro mais leve, mais tranquilo para entender ele. Um que já foi muito trazido, mas eu não vou poder deixar de fora, é Noites Brancas, do Dostoiévski. É um romance, para variar, romance romântico. Dostoiévski costuma escrever de tudo, mas ele também escreveu um romance romântico. E é um livro bastante inspirador, nada clichê e muito gostoso de ler, também faz a gente pensar bastante sobre a vida. O próximo livro é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse eu tenho físico também. É extremamente curto, mas é um livro que faz a gente refletir demais. É um livro que todos os brasileiros deveriam ler, porque é o retrato da pessoa anônima, simples, muitas vezes ignorante, que pode ser eu, que pode ser tu, que podem ser inúmeros dos nossos conhecidos. Faz a gente refletir sobre a nossa insignificância.
e sobre o quanto a gente é cruel com os demais. Não é um livro difícil de ler, mas é um livro que exige uma certa atenção. E agora eu vou trazer uns clássicos um pouquinho mais conhecidos, e é Romeu e Julieta, do Shakespeare. A questão do Shakespeare é a seguinte: todas as obras do Shakespeare foram feitas para serem peças de teatro. Uma peça de teatro é uma peça que dura em torno de 1h30 a 3 horas de peça. Portanto, esse é um livro para ser lido em 1h30 a 3 horas de leitura. Seja lá como a gente vai dividir ao longo do tempo. A questão é que é um livro facílimo de ler e que se tu sentar e ler ele correndo, como se tu estivesse assistindo uma peça, tu vai demorar em torno disso aí, entre 1h30 a 3 horas. E todas as obras de Shakespeare poderiam estar nessa lista, porque todas elas são fáceis de ler em um dia. Por isso mesmo, a próxima que eu vou citar é Hamlet, do Shakespeare. É a minha obra favorita dele até agora, não li todas ainda. Eu li Otelo, Hamlet, Megera Domada e Romeu e Julieta. Porém, desses que eu já li, Hamlet ganhou, assim, disparadamente. Eu gosto demais de todas as reflexões que ele traz nessa peça. E é um livro mais curto do que Romeu e Julieta, é bem rápido de ler, mas ele traz reflexões que eu carrego. Já faz 2 anos que eu li, eu ainda lembro como se eu tivesse lido na semana passada. O próximo livro é de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Também é um livro muito curto e te faz pensar basicamente em toda a tua vida. São 80 páginas e conta a história de um homem que viveu a vida do jeito mais correto possível, mas ele chega ao fim da vida dele e ele percebe que ele viveu do jeito errado. Eu já trouxe aqui no canal uma resenha do livro, então eu não vou me estender muito. Eu acho que o que fica assim sobre esse livro realmente é o questionamento do que a gente está fazendo da vida, se a gente está vivendo da melhor forma possível. Livros que lembram sobre a morte são extremamente importantes por causa disso. Principalmente em uma sociedade que costuma fingir que a gente não vai morrer, sendo que é simplesmente a coisa mais certa da vida. Então é aqueles livros curtos, mas que sacodem a gente. O tipo de livro perfeito. E agora o próximo eu não tenho físico mais, mas é um livro incrível e que eu quis trazer. E eu já trouxe também resenha pro canal. É Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Ainda dá pra ler um dia, mas não é leve. As reflexões, elas são intensas. Ele é mais fragmentado, é mais introspectivo. Tem muito do pensamento do personagem, o que é completamente diferente dos outros livros que eu trouxe, que eles realmente são fatos mais narrados. Mas esse é um livro que depois fica fermentando na cabeça. Talvez não dê pra ler necessariamente em um dia, embora dê, tá? Então, se tu quer voltar a ler, ou tu quer ler mais quantidade de livros, esses são livros muito bons porque eles são livros rápidos na leitura. E todos eles proporcionam um arsenal de conhecimento e proporcionam muita reflexão. Então, são livros que resolvem a questão da agilidade, mas sem deixar de causar uma introspecção necessária nesses casos. É isso, gente. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Todos esses livros eu já li e eu amei, mas é sempre bom ver como vocês entendem esses mesmos livros. Enfim, me dá a sensação de que eu não tô falando sozinha. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.